Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Olá, uma excepcional tarde a todos vocês de casa. Me chamo Mayara Queiroz, aqui no programa Bolha Mental na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E já faço convite para vocês, curtam, comentem, compartilhem. Eu tenho certeza que bolhas mentais hoje serão rompidas. E vão ser rompidas, mas de uma forma cômica, bem engraçada, e vocês vão já entender o melhor porquê. Hoje o convidado também muito especial, uma pessoa de coração assim que eu tive a satisfação de conhecer. Ele é comediante, ele é apresentador, ele é tanta coisa, eu vou deixar ele se apresentar. O Arley, muito obrigada por ter vindo aqui, por estar conosco no programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui contigo, você sabe, eu tenho o prazer de desfrutar da sua amizade, estar aqui também é muito legal. O Arley, o que eu sou? Eu sou apresentador, ventríloco e nada, sabe que é um monte de coisa, não é nada? Mas eu acho que é comunicador em geral, né? Eu gosto muito da comunicação mesmo. Sim. Seja através da voz, seja através de boneco, da comédia, do drama. Eu gosto da comunicação mesmo. Então é isso. Bastante. E comunica, gente, como ninguém. É um comediante. Ficar perto de você não tem como não soltar sorrisos de verdade. Lágrimas, mas é lágrima de tanto rir, gente. Oh, não tem bom, como. E eu quero começar, você tem um convidado para trazer aqui pra gente? Eu tenho sim, ó. Tem mais um convidado, gente, não é só o Arley Santana hoje, tem ó, mais chegou um. Aqui, ele tá aqui. Esse aqui me acompanha já há uns Quanto 15 tempo? anos, acho. Só 15 anos? É. Parceiro de bem tantas mais, horas. Eu conheci ele já era velho. Ele já era... Ó, esse é o Antenor. Antenor! Oi, Nayara, que prazer estar aqui. Oi, gente, oi. Elo TV. E aí a gente tem feito o show por aí. 15 anos. 15 anos já. 15 anos fazendo show. E fazendo isso a gente fez, né? Bastante lugares. Assim. Fizemos nos Estados Unidos alguns shows, fizemos no Brasil todo, aí fizemos lá em Tóquio, né? Antenor, você já viajou bastante. Hey, então. yes. Yes. Do you speak English? Yes. Oh. Where are you from? Yes. Acho que ele não fala. Não, não passa disso. Não passa disso. Que maravilha. Então são 15 anos. Eu vou acertar. Ventríloco. Ventríloco, claro. Gente. Sim. Acertei, Antenor? Acertou muito bem, Nayara, muito bem. Que maravilha. Ele o tenor. Mas é ventríloco, que é uma palavra estranha, né? Mas, ó, ventre, vem do latim, ventre e barriga, né? Ventre. E locus, falando pela barriga. Porque se acreditava antigamente que o ventríloco falava pela barriga, por isso que fica... Ah, é? Tanto é que em inglês tem o termo ventriloquist, né? E também belly talker, que é o falador pela barriga. Então essa... Como que começou? A gente vai falar um pouquinho lá do começo da sua trajetória, que por sinal, gente, já permeou aí por diversos tipos de profissão. A gente estava até conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Mas como que começou essa questão do ventríloco? Então, eu fui convidado para fazer um programa na Band que se chamava O Formigueiro, que era o Marco Luque apresentando, que tinham duas formigas, a Tana e eu era a Jura. Tana Jura. Foi isso. E a gente foi fazer, inclusive é um programa de natureza espanhola, ele nasceu na Espanha, e a gente foi para lá estudar, e foi legal demais, eu me apaixonei por isso, comecei a mexer com bonecos, só que eu já fazia stand-up
por já ter sido parte do CQC. Então, aí um amigo falou, pô, olha, tem um cara nos Estados Unidos que se chama Jeff Dunham, que faz ventriloquia, ele faz stand-up com boneco. Então é tudo que você faz num negócio só. E aí eu descobri que ele faturava 100 milhões de dólares. Ele estava na lista da Forbes, né, 2014, 2015, ele está lá. Sim. Como um dos comediantes que ganhavam mais dinheiro com as suas apresentações. E aí eu falei, não, preciso entender melhor. Fui para lá, fui atrás dele. E aí, para estudar, e eu comecei a frequentar os encontros de ventrílocos lá nos Estados Unidos. E para ter um pouco mais da noção de como fazer, também pensando como business, porque é uma coisa que a gente não pensa, né, assim, às vezes quando você vê, a princípio não imagina isso dentro de uma empresa, a gente faz treinamento, usa nas palestras, então tem sido um diferencial aí interessante. Santenor tem viajado muito, No mundo ensinado, inteiro, feito sim. palestras. Araraquara, nossa, que lugar. Olha, A gente fez show. E uma das histórias que eu acho que ficaram mais marcadas assim foi ter se apresentado em Tóquio, na Embaixada do Brasil, lá em Tóquio, para o público japonês, que foi o mais maluco de tudo. Como que foi essa experiência, gente? Foi muito legal, né, Antônio? Sei lá, não entendia nada, mas foi um negócio que eu estudo japonês há um tempo, mas não falo fluente, mas eu gosto muito de aprender idiomas, né, assim. Sim. E aí a gente leu no Romaji, que a gente fala, né, tava ali a legenda, a gente ia fazendo o show em inglês. E a gente foi fazendo e se apresentando para o público japonês, que foi foi mais de 1 hora de show, foi muito legal. A receptividade deles, entendendo o esforço que a gente fez para falar japonês, não só eu, como os bonecos, pessoas. E foi uma experiência que eu levo para a vida, que eu falo assim, cara, e depois disso a gente tem que, né, por isso que eu falo na palestra sobre essa coisa de que as coisas são possíveis, né, assim, que é possível desde que você se proponha, né, então é muito maluco você pensar pra trás, caramba, a gente fez show em japonês, uma coisa que eu nunca nem ia imaginar, e também, claro que a gente teve a preocupação de ter um texto direcionado para aquele público, porque o humor do japonês também é diferente, ele não ri das mesmas coisas que a gente ri, e é engraçado, você sabe, né? Nem o público de São Paulo não ri das mesmas coisas que o pessoal de Curitiba ri, por exemplo. Exato. Então imagina numa cultura como a japonesa, e chegar lá, se apresentar e ainda fazer com que aquele público goste do que a gente vai fazer. Então foi válido, uma pesquisa muito legal, assim, fez, né? A gente tava com medo, né? Tava com medo. Mas aí a gente entendeu, por exemplo, eles não riem das mesmas coisas que a gente, então a gente tem muito essa coisa da tirar sarro, sei lá, da sogra, ou de uma relação, ou de relacionamento, Sim. ou da questão principalmente financeira, entre pobre e rico, da vida do pobre, eles não têm muito essa diferença, né? Eles não têm esse gap. Sim. Então, como é que a gente vai achar E aí, conversando muito com eles, a gente chegou à conclusão que contar para eles os perrengues de um brasileiro aprendendo japonês funcionaria melhor, tinha tudo a ver comigo, tinha tudo a ver com a situação, e funcionou muito melhor do que a gente imaginava. Então foi uma situação muito legal, assim, que eu acho que foi uma experiência maluca, mas foi bacana. Assim. Uma experiência maluca, mas deu muito certo. Deu muito certo. Algumas vezes essas coisas acontecem. Né? Maravilha. Agora, nem sempre você, né, atuou como ventríloco, é assim que fala? Sim. Tá, eu aprendi, gente. Não, tá Treinei ótimo, tanto que nossa. aprendi, tá tudo certo. Mas no comecinho você teve outros tipos de área profissional. Sim. Intérprete. Fala um pouquinho pra gente quais campos que você já atuou, de forma geral. Eu comecei a dar aula de inglês muito cedo, né? Tá. Porque aos 17 anos tinha feito um curso de inglês muito bom, e aí falava bem inglês, mas assim, não pensava, e aí a vida nos ensina. Meu pai, eu brinco que eu não conheço muita gente que ganhou na loteria, mas todo mundo que eu conheço perdeu tudo. Meu pai. Isso de fato realmente aconteceu, ele ganhou na loteria, porque eu acho que a história é muito maluca e começa daí, a origem já é maluca. Só que eu dediquei muito a estudar idiomas, né, principalmente o inglês, depois o espanhol. Sim. Mas, e aí aos 17 anos, quando eu fiquei sabendo que a última empresa dele estava falindo,
foi quando eu descobri que eu ia ser pai. Nossa! Eu tinha 17 anos. 17 anos. E aí eu falei, nossa, eu preciso, né, começar a correr atrás das coisas e tal. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Eu sou muito intenso, assim, né? Eu gosto muito, quando eu sou essa coisa do, eu gosto dessa intensidade mesmo, assim. E aí eu comecei a me dedicar bastante. Muito jovem eu me tornei já coordenador pedagógico da rede, de 2 escolas. E aí eu comecei a gostar muito disso e começaram a acontecer os primeiros convites de alguns alunos para que eu viajasse como intérprete deles. E aí comecei a viajar, eu fui para a China, fui para os Estados Unidos algumas vezes, fui para a Europa, e um dos meus alunos, que era meu aluno particular, se chama Alexandre Costa, que é o dono da Cacau Show. E ele precisava comprar umas máquinas, estava no começo, eu era muito jovem, e ele também, e a gente foi para a Europa. Então eu já tinha feito uma viagem para a China como intérprete, não para ele, aí eu viajei para ele, aí depois não parei mais, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu fui fazer faculdade de letras, tradutor e intérprete, para me aprofundar nessa profissão, e comecei a trabalhar como intérprete simultâneo. Então eu fazia muitos eventos, de tudo que era tipo, principalmente de tecnologia, e aí eu comecei a me especializar do inglês e espanhol, porque era o meu diferencial aqui, como eu dava aula dos 2 idiomas. Sim. Mas mesmo assim, é uma coisa assim, eu tô falando, parece que é uma coisa muito simples, mas para mim era muito difícil. Mas assim, eu consegui me diferenciar e comecei a trabalhar muito com isso, né, com inglês e espanhol, e fazia para grandes empresas, 3M e outras empresas. Legal. E aí, o que aconteceu foi que, inclusive quando a CNN veio para o Brasil, nem existia a CNN aqui ainda, a CNN e a CNN Espanhol, me convidaram para ser intérprete na visita do presidente Bill Clinton. Então, assim, estava rolando muita coisa muito legal, só que nessa, falido, né, meu pai, nossa história, na dificuldade, eu trabalhava bastante, ganhava, mas a gente não via a cor do dinheiro. Sim. Então eu falei assim, nossa, eu estava estressadaço, e uma amiga chega para mim, uma querida amiga, a Luciana, fala assim, Warley, eu acho que eu tenho uma solução para você, que você podia fazer teatro, vai fazer teatro, você dá aquela desestressada. Lembra que eu sou intenso? Fui fazer teatro. Eu me encontrei, mergulhei, não dava aquele retorno financeiro, mas logo na sequência eu comecei a pegar comerciais de TV. E nesses comerciais eles pagavam mais do que quando eu era intérprete. Então eu falei, cara, e já era um bom cachê o intérprete. Eu falei, nossa, mas aqui é óbvio que eu me iludi, né? Porque comercial você pega um, depois você não pode pegar outro, sua marca, sua cara tá naquela marca, aí você não pode pegar nada do ramo, e aí você vai e pega. Mas peguei comerciais muito grandes, né? Como o primeiro comercial internacional da Ambev, que era junto com o Ronaldo, que gravou lá na Espanha, o Ronaldo Fenômeno, que jogava lá no Real Madrid. Mas assim, me encontrei com essas coisas. Então foi aí que eu comecei a carreira artística, de um estresse saindo das traduções e das aulas de inglês. E português para estrangeiro também, porque daí depois eu me especializei em português por causa da faculdade. Sim. E aí, mas sempre muito intenso e muito, sei lá, meio aleatório, né? O ar aleatório. Meio aleatório. Total, né? Daí, e por conta disso, falando inglês, me chamaram para um longa-metragem com a Paola Oliveira, que fez um filme muito legal. Por causa desse filme, me chamaram para uma peça de teatro, que eu falava inglês também, com a Mara Carvalho, tinha uma ajuda do Antônio Fagundes também, e tal, que é muito amigo dela, né? Ex-marido e tal. E aí eu fiz essa peça e o diretor, um diretor argentino, foi assistir a peça, gostou, me chamou para um programa que ia nascer, que ia se chamar CQC. Então foi essa é a minha trajetória até chegar no CQC. Cara, eu assisti alguns. Sim. Polêmico. Sim. Seu Antenor nem existia, né, seu Antenor? Não, nem existia, ainda bem. Ainda bem. Naquela época. Foi uma experiência muito legal, né, assim. Sim. Traumática, porém muito legal. Traumática? Traumática. Fale-me mais. Traumática porque eu alcancei um sonho, tá num programa de TV que era muito legal, que era muito falado, que era muito polêmico. Um belo dia eu vou assistir o programa. Você vai contar essa? Vou contar. Eu fui assistir o programa numa segunda-feira, como era um programa, fui lá no ao vivo, mas eu gravava as matérias. E aí o diretor falou, Warley, vai lá na câmera 3, do nada. Vai lá na câmera 3. Eu vou. E aí eu fui.
E aí, do nada mesmo, chega Marcelo Taz e fala: queria agradecer o Arley Santana, que a partir de hoje não faz mais parte do programa. E aí o câmera vira no chicote que a gente fala, né? Pra mim, não tinha luz de tão improvisado que era. E aí eu olho, aí depois, pum, acende e eu faço assim. E aí ali acaba a minha história no CQC. Sim, eu fui mandado embora ao vivo. E foi uma experiência que, se você pergunta, mas por quê? Eu não sei te dizer, até hoje eu não sei. Mas 1 ano e meio depois eu sou convidado para fazer o Formigueiro, que é com boneca e tal, mas acho que é porque dentro da mesa ninguém tá vendo. Nossa, gente. Mas essa é a minha história. E como eu falo muito de inteligência emocional na palestra, eu conto as histórias e conto como eu reagi a cada coisa. E as pessoas vão se identificando, né, pelas dificuldades que cada um passa, pelos sims que eu disse, pelos nãos também, mas assim, as experiências que aparecem, né, num desses encontros de ventríloco eu fui para os Estados Unidos a convite do Fantástico. Então o Fantástico falou: ó, vamos fazer uma matéria nos Estados Unidos, você lá, fiquei super lisonjeado, super feliz, né? Todo dia que o Fantástico liga pra gente, eu achei sem trocadilhos fantástico. E aí fui para lá. E foi uma experiência muito legal, mostrar como era o encontro. É meio bizarro, né? Assim, é exótico, né? Você imagina um monte de cara falando com boneco. São 600 caras com 800 bonecos, sei lá. E aí era legal para uma matéria, eles fizeram a matéria, eu fiquei super feliz, eles foram embora. Aí eu tinha mais um dia de folga lá em Cincinnati. A gente estava lá, e aí lá eu encontrei uma banda, que é a banda Alice in Chains, que é, assim, é famosa aqui e tal, fez muito sucesso nos anos 90 e tal. Mas eu reconheci um dos caras, estava o Júlio e eu lá, estávamos lá. Eu falei: não, eu acho que é ele, vou pedir uma foto. E ele falou: where you from? Brasil. Ele: o que você faz? Quando eu falo o que você faz, o que eu faço? Sei lá o que eu faço, né? Assim, sei lá, é um monte de nada, é um monte de coisa, um monte de nada. E o Júlio falou: he's a ventriloquist. Nunca me esqueço disso. Sim. E o Sean Keane, que é o baterista, olha pra mim e falou, e isso de alguma forma tocou muito o coraçãozinho dele. E ele falou assim: nossa, o que você vai fazer amanhã? Eu falei: amanhã eu volto pro Brasil. E quando eu falei eu volto pro Brasil, ele ficou chateado. Aí eu perguntei por quê? Ele falou: porque você podia abrir nosso show aqui. Mas é agora. Eu falei: então eu vou ficar e vou abrir. Mas o mais difícil foi depois, porque o nervosismo. Claro. 2. O nervosismo. 2. O que eu vou fazer? Vou falar sobre o quê? Qual que é o meu texto? Porque imagina, foi num teatro, que é o Teatro Theater, que acho que a capacidade dele é 7.000, né? 7.300 pessoas, tá lotadaço pro dia seguinte. E eu pergunto pra ele: quanto tempo de show? Ele: 18 minutos. 18 minutos é uma eternidade. É um TED Talks. Então, o dia seguinte, in English, né? Para um público que não tá esperando, né? Que tá lá para ver o show de rock and roll. Só que aí eu acho que aí a gente conseguiu, na mesma história do Japão, tentar achar, eu acho que essa sempre é a nossa preocupação, tentar achar qual é aquele público-alvo. Por isso que eu acho que a gente tem achado bem esse caminho de fazer as palestras, de fazer a mentoria, esse projeto com o Elbi, com a Maria, da gente entender qual é o nosso público e falar com esse público. Então esse foi o desafio, só que em menos de 24 horas, né? Quase parece um reality show, né? E aí a gente pensou: como é que eu vou fazer um público que não tá esperando um gordinho latino-americano, sem dinheiro no bolso, um boneco nerd, que era o Plínio, o outro boneco que eu levei, para fazer a matéria do Fantástico, e ainda assim conquistar esse público. Então a gente teve a sacada, conversando com alguns amigos, né? Aliás, o Fábio Gueré, que é um humorista, deu a ideia, falou assim: olha, você não faz trocadilho, você gosta de trocadilho? Cara, boa ideia, mas em inglês. Como é que eu vou fazer isso? E aí, a gente, estudando, lembrou que a música mais famosa da banda, Alice in Chains, se chama Man in the Box. Então eu falei: eu posso tirar o meu homem da caixa. E aí a gente começou a fazer trocadilhos, o texto inteiro, com o nome das músicas e dos álbuns. E aí, como é tudo fã, as pessoas sabem do que eu tô falando. Então a gente fez piadas com os nomes. E aí funcionou muito. Aí, além disso, para dar os 18 minutos, eu contei pro público o que tinha acontecido. E aí eles se identificaram. Porque eu falei: gente, eu sou fã, que nem vocês. Tava aqui na frente, falei que eu era do Brasil. E aí o público, a gente foi ganhando. Mas eu tava muito nervoso. Tanto que
acaba o show, e eu que chamo a banda, né? Essa é uma responsa muito legal. Com vocês, aí o Plínio, Alice in Chains, Alice in Chains. Eu saio do palco, a banda entra, já tava lá o baterista, a emoção foi tão grande, eu fui pro camarim e chorei copiosamente. Eu não tinha outra relação. Mas o que foi muito legal, a gente podia ter tomado tomatada, podia ter dado muito errado, e acho que a gente já acreditava um pouco nisso, que é o que ia acontecer, mas a gente virou o jogo de um jeito, poderia não ter acontecido, mas assim, aconteceu, e no final a gente ficou 3, 4 horas tirando foto com a galera, no meio da galera, pegando boneca e fazendo, assim, sabe, foi uma coisa tão absurda e tão marcante, que por conta desse convite que aconteceram outras coisas na vida depois. Então, e muito legais também. Inclusive, esse convite para o Japão aconteceu depois disso, né? Então, aliás, aconteceu depois do tal de Chris Martin. Um foi puxando o outro, as coisas foram acontecendo. Sim. Você passou por várias áreas de atuação e, com certeza, grandes decisões você precisou tomar. Sim. Algumas deram certo, outras talvez nem tanto. Qual a decisão mais intensa, mais forte, que mais repercutiu na sua vida? Eu acho que essa do Alice in Chains, com certeza, mas a do Coldplay já foi mais gostoso. Foi uma outra, mas são decisões que a gente toma. Olha que engraçado, te contando a história do Coldplay, e dizer por que eu tô falando isso. Uma amiga, que é a Cris Paiva, que apresentava um podcast, que é o Vênus Podcast. Ela falou, Warley, eu vou entrevistar um gringo, e eu queria que você me ajudasse como tradutor. Se eu engasgar aqui, você me ajuda e tal? Eu falei, claro, conta comigo. Quem é o gringo? Ela, Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay. Sim. Ela e a Yas. A Yas fala super bem inglês, e a Cris se vira muito bem também. Então, assim, na realidade não precisou de mim, só que foi engraçado, porque eu falei assim, eu vou, mas eu não tô, na quinta-feira, que era a gravação, eu vou, mas eu não tenho o horário todo livre, eu não tinha mesmo. Aí você fala, não, você é maluco? Eu falei, eu tinha um show beneficente no Lar Sírio, no mesmo dia, para as crianças do Lar Sírio. Eu não ia largar ela. E eu falei isso pra ela, até me emociona, porque eu falo, dane-se, podia ser o Papa. Eu tenho esse show marcado no Lar Sírio, e é uma coisa que a gente nunca fala, né? Tinha esse show, eu falei assim, se der tempo de eu sair do Lar Sírio e ir lá pra entrevista, eu vou. E deu tempo, deu certinho. A gente antecipou um pouquinho do Lar Sírio, fizemos show pras crianças, foi muito legal. Foi muito legal. Aí deixei os bonecos tudo com o Júlio foi pra produtora, e eu fui lá encontrar o Chris Martin, a Cris e a Yas, pra gente fazer a entrevista, que ainda cheguei um pouco mais cedo e tal. E o mais engraçado, né, a Cris e a Yas contam pro Chris, o Arley abriu o show do Alice in Chains nos Estados Unidos. Ele olha pra mim e fala, sério? Eu falei, sério, ele, o que você vai fazer amanhã? Nossa, foi a mesma pergunta. frase. E as duas estão gravadas. Não tem nem como. Pergunta. Porque o Júlio, lá nos Estados Unidos, quando o cara me convidou, ele já estava gravando. Então a gente tem isso. E a gente tem, e elas estavam gravando o podcast, ele me convida e a gente tem isso gravado. Olha que coisa maluca. Então não tinha como não ser o nome da palestra, o que você vai fazer amanhã. E aí o Chris chega e fala, o que você vai fazer amanhã? E eu na hora, assim, eu juro que eu tinha até pensado nisso, mas eu, sabe quando você não imagina, você fala, agora não vai rolar, sei lá. Eu olho pro Chris e falo, mañana? Eu respondo em espanhol, a Cris lembra disso, ela dá risada até hoje. Porque eu fiquei eu falei, não é possível que o raio tá caindo de novo, né, no mesmo lugar. E ele fala assim, amanhã, bora? Yes, né, vamos nessa. E aí, eu abri o show do Coldplay para 72 mil pessoas no Morumbi, mas eu juro para você que foi uma delícia. Diferente do que foi o Alice in Chains, que foi uma delícia, mas de um jeito, um prazer muito estranho. Mas esse do Chris, eu tava na cidade que eu nasci, no estádio do time que eu torço, no Morumbi. Tava em casa. Né? Tava em português, e ali em casa, né, e chamando, então eu tava muito mais à vontade e curtindo, por mais que fosse uma coisa surreal, né, para se apresentar para 72 mil pessoas, você faz, oi gente,
aquele delay gostoso de ouvir de plateia grande. Então, foi uma experiência, mas lembrando que foi pelo sim que eu disse lá atrás, foi uma coisa maluca, a sei lá quantos mil quilômetros daqui, numa situação totalmente aleatória, que talvez nem seja tão aleatória, né? Aí depende muito do como a gente acredita que as coisas aconteçam. Sim. Mas eu acho que essa cadeia de experiências leva a crer que valeu falar sim naquele momento e ter encarado de uma forma leve, mesmo que a gente fosse tomar tomatada, mesmo que fosse dar errado, porque podia acontecer. Então, o que eu falo muito na palestra é esse sim, mas eu conto também dos perrengues, porque foram muitas coisas legais. O próprio Megadeth, que é uma outra banda muito forte, eu acabei gravando o clipe deles também por conta dessas histórias. Então, assim, várias coisas foram trazendo outras. Aí o clipe do Angra, que é uma banda brasileira muito famosa também lá fora, aí chego, exatamente o clipe que a Sandy é convidada para cantar. Nossa. Então eu gravei com ela e com eles, e foi uma delícia. E as coisas vão acontecendo de uma forma natural, mas ao mesmo tempo a gente tem essa... Fala muito, né, que o Daniel do Grupo Network fala muito da intencionalidade. Talvez ela exista de uma forma mais sutil, mas ela existe ali, né? Que está ali sempre esperando as coisas, sem ficar muito forçando e fazendo aquelas coisas rolar, porque as coisas realmente acontecem. Eu acho que, né, Deus nos guia ali, eu acho que as coisas vão acontecendo porque elas têm que acontecer, eu não sei. Vai tendo fluidez. Vai acontecendo, e toda decisão vai impactar para acontecer ou não. Por sim ou por não. E hoje você tem palestrado. Bastante. Fala um pouquinho da sua palestra pra gente. É legal falar que é da palestra, eu conto todas as histórias de uma forma dentro do método da palestra. Sim. Mas é interessante falar, eu gosto de falar mais dos erros. Dos erros? Dos erros. Por quê? Porque a gente ouve muito, em tempos de redes sociais, a gente vê as pessoas, né, tudo lindo, maravilhoso, tudo lindo, perfeito, e não é assim. E não é isso. Vida real é diferente. Eu gosto de falar da vida real. Perfeito. Porque, assim, esses acontecimentos, se eu ficar só falando disso, nossa, é um ET, abre o show do Coldplay, quando é que eu vou abrir, sabe? As pessoas podem pensar que são coisas impossíveis, mas a questão é, quais são os meus tombos? O que eu fiz? Quais foram as minhas inseguranças? Porque, assim, eu digo de coração, ter gravado com o Ronaldo por 10 dias em Madrid, em Aranjuez, ali pertinho de Madrid, por 10 dias. Eu conheci um cara que é famosíssimo mundialmente, ainda é, né? Ele não podia sair, que vinha sei lá quantas pessoas pedir foto, ele não tem aquela liberdade. E ver que ele é um ser humano e que também tem as suas inseguranças, pelo milhões de coisas que a gente conversou, ou, é óbvio, tantas outras pessoas, estou falando dele como um exemplo, mas tantas outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer, e de ver que, por mais, independente do sucesso que a pessoa tenha, ela ainda tem as suas inseguranças. Paulo Altran, talvez o nosso maior ator, ele falava pra gente que ele ficava nervoso antes de entrar no palco. Aí você fala, quem sou eu para não ter as minhas inseguranças? Eu acho importante a gente compartilhar, a gente contar, Então eu tenho muitos erros gravados que eu faço questão de mostrar na palestra. Eu acho que é aí que as pessoas são tocadas, porque eu mostrar o show do Coldplay é muito legal. É um achievement, né, uma coisa que você consegue alcançar. Mas não é... Mas eu acho mais legal, por exemplo, eu estava no SBT ao vivo com o Elbio Valente. Ele era meu chefe lá. Ele é muito legal. Muito legal, né? É muito legal. Fala. Não, ele é muito legal. Mas, e aí, é que o Elbio já veio aqui. Né? E aí eu estava ao vivo e era, o que é importante dizer assim, estávamos na sexta-feira de Páscoa e eu estou ao vivo lá como repórter, que eu estava como repórter lá. E repórter é o repórter, né? Repórter. Então, sério? Sério, né? Você, por mais, sério? Não sério. consigo imaginar essa cena, mas tá tudo bem. Calma aí, com muita credibilidade. E aí era a véspera de... não é véspera que fala de Páscoa, era quase Páscoa, era véspera. Era quase Páscoa. Sexta-feira Santa, pode ser. E aí eu falo assim, Regina Volpato, Paulo Matias, a Michele Barros, olha, quero desejar a vocês e a todo mundo que está assistindo a gente um Feliz Natal. Eu falei Feliz Natal.
Ele falou. Falou, E, eu falei, e aí eu falei, só que eu não percebi, porque a pessoa que eu entrevistei falava de ceia, porque eu estava lá no Bom Prato, e ele falava da ceia, se eu fiquei com ceia, eu sabia, né, não faz sentido, não é uma justificativa, mas talvez seja isso que tenha levado. E eu falei, ó, gente, Feliz Natal para vocês e tal. E aí tem o delay. E aí a Michele Bastos, que estava na entrega, ela olha para mim e fala, Warley, é Páscoa. Aí 3, 4 segundos. É Páscoa. Eu disse o quê? Eu disse Natal. 3, 4 segundos depois. E vai piorando. E isso eu faço questão de mostrar. Porque é legal ver isso. Porque depois que acabou, terminou a minha entrada, eu fui com o Giba, que era o câmera. Aliás, o Giba é maravilhoso. O Giba foi câmera do Pânico há muitos anos e tal. E a gente foi no carro calado. Porque eu tenho certeza, e ele tinha certeza que eu ia ser mandado embora. Certeza. Nossa. E a gente assim, sem falar nada. E pelo meu histórico, né, lembrei dos meus traumas passados. Eu falei, cara, eu vou ser mandado embora. Tinha que ser mesmo. Então, Tinha que ser, né? Aí eu chego no SBT, as pessoas, Feliz Natal! Levaram tudo na brincadeira. Teve gente que achou que eu fiz de propósito. Teve gente que achou pelo histórico. Ou seja, credibilidade zero. Só que eu fui pensando que ia ser demitido. E eu fui nisso, e fui ruminando isso, e fui pensando, cara, nossa, e o quanto nossos pensamentos nos levam a isso, e a gente sabe que nem 70% do que a gente pensa negativo não acontece. Então, é muito interessante isso, e a gente começa a se policiar mais, fala, não, calma aí, não é bem assim. E no final eles acharam engraçado, acharam legal, tinha que ser o Warley, sabe, achando que eu tinha brincado. Fui até conversar com a Michele Bastos outro dia. E aí, aquele dia que você falou, mas você falou de propósito ou você falou? Nem ela. Nem ela. Então, você fala, cara, então a gente tem às vezes uns pensamentos que levam a gente à derrocada mesmo, mas né, a culpa são só deles mesmo, porque não precisa. E o contrário acontece, quando você pensa mais positivo. Também. E eu mostro outros erros que tem gravação, tem outras coisas que aconteceram que eu estava apresentando o primeiro Réveillon do Ibirapuera, também era uma responsabilidade. Eu não tinha outros, tô achando, não. Acho que alguém que não foi viajar, me chamaram também de um dia pro outro, entendeu? Sempre no dia seguinte. Sempre no dia seguinte. E aí era a banda Demônios da Garoa, maravilhosos, minha idade, essa idade. E aí, era umas 11 e pouco, eles começaram a se cansar de tocar. E aí tinha tido show do DJ, e aí eles estavam tocando, e aí eles falaram, olha, a gente quer dar uma paradinha, tomar uma água, antes da virada. Aí eu, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou? O público, sei lá, tinha mais de 10 mil pessoas também. Nossa. Aí eu, conversando com o DJ, na hora tem que definir muito rápido, né? De tomada de decisão sob pressão. Sim. Eu falei, gente, vamos, DJ, você pode voltar? Pode? Tal, não sei o que. Eu falei, ótimo, beleza. Ok. Gente, a gente vai dar uma paradinha. Daqui a pouquinho eles voltam, olha aqui. Eu sou do Denonos. Moro em Jaçanã. E aí, eu falei assim, eles vão dar uma descansadinha, eles já voltam. E agora, vai voltar com vocês o incrível. E a gente tem que dar moral com quem tá ali com a gente, né? Eu gosto de fazer isso, ainda mais como apresentador. Sim. Só que eu não lembrava o nome do DJ. Na coisa da correria, e como ele já tinha se apresentado, então eu não lembrava o nome dele. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Sabe quando a gente confia muito na memória? Eu falei, não, vou lembrar. E aí eu falei, com vocês, o incrível DJ. E eu estico o DJ, até lembrar. DJ! Vamos lá, DJ? Não lembro. Não saiu. É péssimo. Eu fico naquela situação. Aí a cara do DJ bravo, né? Também assim. Ele começa a tocar. Eu acho que ele ficou bravo comigo 2 vezes. Porque nesse momento, eu não lembrei o nome dele. E depois que eu fui pro camarim e vi na ficha o nome dele e comecei a entrar com o microfone no meio, fazendo DJ Negobi. Pra tentar consertar, mas talvez ele não tenha gostado, não sei. Depois não falou mais comigo. Mas também é que eu fui apresentando até às 3, 4 da manhã, então a gente não teve contato. Mas foi uma... Então esses erros, eu acho que para mostrar, porque todos estão gravados, dá para ver, dá para as pessoas sentirem e comentar isso. Eu acho que é muito mais a vulnerabilidade que conecta do que os ganhos, do que as conquistas. Mostrar conquistas é importante. Mas falar o que dá errado, falar o que não saiu da forma esperada. E nesse meio tempo,
Teve muito sim, teve muito não. Teve. Qual não que mais te funcionou de alguma forma? Porque nem todo não é ruim. É. Então, qual que mexeu mais com você, que de repente trouxe uma virada de chave, ou que aquele não te fez seguir um outro caminho que acabou sendo muito melhor de repente? Eu acho que o não que eu recebi foi um filme, Fernando Meirelles, que é o ensaio sobre a cegueira, Blindness, e falando inglês. Eu fiz o teste, e eu passei no teste, fiquei muito feliz. E fizemos todos os testes de câmera, fizemos todos. Eu tinha o Mark Ruffalo, tem uma galera muito legal no filme. Então, para mim, era um sonho se realizando. E eu estive ali, quando chega pro final, quase nos dias da gravação, eu caio do filme. Foi um não, assim, porque fecharam com um ator do Canadá, que era uma parceria Brasil-Canadá, e para mim caiu meu mundo, porque eu ia gravar com o Fernando Meirelles, com artistas internacionais, longa-metragem. Então isso para mim mexeu muito comigo. Foi um não que, assim, perdi noites de sono. Eu falei, cara, não é possível, o que eu fiz de errado? Aí você começa a se culpar, aí você começa a tal. E 2, 3 meses depois rolou o convite pro CQC. E aí que deu aquela... Mas depois acontece outra... aquela coisa do ciclo, meu Deus. Mas acontece. Mas eu acho que esse não mexeu muito comigo e me fez me direcionar para um outro caminho, que eu acho que é o que depois eu trilhei, assim. Depois que acabou chegando nos bonecos, que acabou chegando... O CQC, de uma certa forma, me levou para os bonecos, que foi o Formigueiro, que foi depois o Jeff Tanner lá nos Estados Unidos, e acabei me apresentando com ele também depois, né? Tem várias experiências, várias conquistas que são muito legais para mim, principalmente, mas assim, que vale a pena olhar para trás e falar, sofri, mas cheguei, sabe? Essa coisa da resiliência, de você... O lance de como encarar o que acontece contigo, eu acho que é o grande diferencial, que é o aprendizado que eu acho que eu tenho de todas essas histórias, assim, de sims e não, de quase, de coisas, e sem se desesperar. Não estou falando que não sofri, que eu não tenha ficado muito triste, que eu não tenha chorado, mas eu acho que é muito a forma que a gente encara, como a gente encara essas coisas da vida, sabe? Sabe que é um dia após o outro, aquela coisa do 1% melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Eu acho que e isso parece clichê, né? Parece uma coisa assim, isso é papo de coach, né? Que as pessoas falam, mas é um papo que realmente me leva para frente, faz sentido. Para mim, assim, muito. Com os hobbies, as coisas, né? Porque brincar de boneco pode ser um hobby, virou minha profissão. Sax, que eu tô estudando sax, tá virando minha profissão, tô virando saxofonista, eu tô curtindo. 1001 habilidades tô fazendo, comecei aula de beatbox, que eu acho maravilhoso, é difícil, tô aprendendo, mas tô começando, mas eu tô curtindo. Então são coisas que... Então, e vai agregando depois, juntando com a criatividade do nosso amigo Elber. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Maravilha. Ventríloco, conta pra gente, eu sei que tem várias histórias sensacionais, mas alguma que você guarda um canto bem especial no seu coração com relação a essa parte do ventríloco, talvez algum local que você foi convidado por isso, alguma experiência que você teve com seu antenor, por exemplo. Muitas? Eu acho que uma vez eu fui Nossa, foi uma coisa muito louca. Eu mandei uma mensagem pro Ratinho. E aí eu falei, Ratinho, eu tive essa ideia pro seu programa, mas para ele fazer com ele mesmo, não era para me chamar nem nada. Ele, vem pra cá conversar comigo. E eu falei, vou, só que eu era contratado de uma outra emissora. Então, eu falei, não, mas eu só dei a ideia e tal. Não, vem aqui, ele é meio maluco. Eu fui lá. Mas eu fui sem boneco, sem nada, fui conversar com ele. E aí, quando eu chego lá, ele fala assim, a gente vai entrar ao vivo hoje, você vai entrar comigo. Eu falei, mas eu não posso, eu tô numa outra emissora. Não, eu falo com eles, vamos, resolve. Aí eu ligo pro Júlio. O Júlio leva o boneco antenor. Era eu, antenor. Eu entro, fazia anos que eu não assistia ao programa do Ratinho. Eu tinha pensado num quadro para ele e mandei uma ideia para ele. Mas era só isso. E aí ele me chama, eu entro e apresento o programa junto com ele, o programa inteiro, e eu não lembrava mais. Que tinha Não Bêbado, tinha um monte de coisa do Ratinho, que é uma coisa muito maluca. E aí ficou eu, o antenor, eu perdido, e ele, nós ainda. E a gente ali, e eu sem saber o que fazer. Mas são coisas que os bonecos levam, né? Sem dizer do que a gente já falou, né? Show do Alice in Chains nos Estados Unidos. Show no Japão para os japoneses.
abriu o show do Coldplay no Brasil. Essas coisas são coisas que a gente nunca imaginaria se não fosse com os bonecos, né, assim. Então eu acho que a ventriloquia, e depois eu lancei um livro que esgotou muito rápido, e quem fez o prefácio, quem quis fazer, e se propôs a fazer, que eu fiquei muito feliz assim que ele ficou sabendo, é um cara, a gente brinca que a gente ajuda quem está começando, né? Uhum. Então ele... Você sabe o nome dele? Olha isso. O Tom Cavalcante chega e fala, não, vou escrever o prefácio. Que bacana. E aí eu fiquei super feliz, só que como não tem livro em língua portuguesa no mundo sobre ventriloquia, era o primeiro, então foi lançado em Lisboa, foi lançado em Portugal, por uma editora de lá, e os livros chegavam de caravela aqui, super difícil chegar, a galera comprava e não sei o quê. E na semana a gente foi, o Tom Cavalcante escreveu o prefácio, a gente foi no Pânico, no De Noite de Novo, fomos em vários programas, só que a gente estava com o livro esgotado, não adiantou nada, ele acabou muito rápido, a tiragem era pequena. Sim. Então, foi uma experiência muito legal, mas a gente sentiu que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse se preparado, feito por uma editora daqui, a gente não estava contando também, eu queria fazer um livro, e o Tom fez o prefácio, então é isso. E aí, agora a ideia é lançar por aqui, né, porque é isso. Essa é a antena. E me fala uma coisa, Arley, você fala do método riso. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Você sempre foi cômico? Porque, gente, eu olho pra ele e já sinto vontade de rir. É muito engraçado, os momentos que a gente tem ali é sempre muito descontraído. E eu sinto que é uma essência sua, não é? Então, você sabe que é muito legal, assim, o negócio do boneco, eu acho que, só lembrando de uma coisa que me marcou, foi o Carlos Alberto vir atrás. Minha idade, né? Sua idade. E aí, uma coisa que eu nunca imaginei, me apresentar na Praça é Nossa, e a gente fechou várias apresentações lá, foi muito legal, uma experiência muito legal, eu com o velho de cada lado. A gente fez... Eu nunca imaginei. Mas a minha ideia sempre foi ser um ator sério. Eu era do Grupo Tapa, tá falando né? Verdade Sério. Não, Fiz o Grupo Tapa em São Paulo. E aí, tanto publicidade como as coisas que me chamavam, era sempre coisa cômica. Mesmo lá. Aí eu falei, cara, talvez... Aceito. Ser feio tem suas vantagens. E aí eu falei assim, cara, então... E aí eu comecei. E aí quando rolou o CQC, aí eu falei, não, então é esse o caminho. E foi que eu me enveredei, por exemplo. E aí eu acho que o não que me levou para esses sims foi a questão daquele não do Blind, né? Dos ensaios sobre a cegueira, que era super sério, o filme era super legal, eu tava me dedicando bastante para esse personagem, mas tudo bem. E aí, então, eu acho que é isso. Mas assim, eu achava que eu era sério, sabe? Uma coisa mais shakespeariana. Você achava? Achava. E aí, credibilidade zero. Então, e aí eu comecei a pirar nesse negócio de boneco como diferencial mesmo, né? Sim. Falando de criatividade, de ambivalente, tudo isso. Pensar que, assim, eu fazia stand-up, todo mundo fazia stand-up. Falei, calma aí, tem um cara lá nos Estados Unidos que tá ganhando milhões de dólares, então calma aí, tem um caminho aí, eu já trabalho com boneco na TV, então vou fazer isso tudo junto, e isso realmente abriu a porta, só que foi muito difícil, né? As empresas no começo não entendiam, achavam, não, show de criança, a gente não... Então, não viam isso como um entretenimento adulto, Sim. que de fato é também. Então, a gente fez treinamento de vendas, fizemos várias coisas já que a gente nunca imaginaria sendo feito com boneco. Hoje, a coisa mas também é um oceano azul, né? Porque, assim, quase ninguém, não tem quem faça, assim, muito no Brasil. E hoje, cada vez mais, eu vejo que hoje o que falta mesmo é tempo. Eu acho que eu tenho que treinar pessoas que façam isso com boneco para conseguir atender essa demanda de fazer tipo treinamentos e coisas, porque eu acho que os vendedores, os funcionários às vezes prestam muito mais atenção quando né, a história, vamos ver o que é isso, um boneco falando com o cara, do que dois atores e tal. Também é muito legal, mas eu acho que já é mais comum, né? Então é uma maneira mais lúdica de trazer e trazer um assunto que é importante, só que com uma dinâmica totalmente diferente. Totalmente. Essa é a ideia. E você leva esse método para as empresas? Como então, que você tem o método riso, ele faz parte da palestra e também da nossa mentoria, e ele nasceu da seguinte forma. Isso é interessantíssimo falar. Me mandaram um corte de um podcast, que é o Inteligência Limitada,
que é o Rogério Morgado sendo entrevistado pelo Rogério Vilela. O Rogério Vilela é o apresentador do programa. O Rogério pergunta assim, o Rogério pergunta pro Rogério. O Vilela pergunta pro Morgado, qual é o cara mais feliz que você conhece? Uma pergunta bem aleatória também, o Vilela. E o Morgado vai lá e responde o Arley Santana. E o Vilela fala, é verdade. E eu a gente não tem muito problema da própria de se ver, né? Eu nunca me vi assim. Eu acho que às vezes eles quiseram até levar para um lado, ele é meio bobo também, né? Talvez, não sei. Mas isso tocou. Eu falei, cara, por que eu sou feliz? Eu sou tão feliz. Por que as pessoas falam que eu sou tão feliz? E nesse caso são dois amigos conversando num lugar nada a ver comigo, quer dizer, eles estavam lá falando deles, eles lembraram de mim porque falaram de felicidade. Então alguma coisa aí tem. E aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, aí eu comecei a ver cursos de felicidade. E aí tem um de Yale, que é The Science of Well-Being, e eu fiz o curso. Porque eu falei, não, quero saber o que é, o que é isso. Intenso como você mergulhou intenso, dentro mergulhei. disso. E aí, hiperfoco, total. E aí eu fiz esse curso de Yale, e tem em Harvard também, né? Tem até o livro, né? O Harvard, Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim. E aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a me identificar com muita coisa. Falei, caramba, é verdade, eu faço isso. Olha, isso é interessante, eu não sabia. Isso, olha. E aí, dentro das minhas vivências, eu criei esse método, que é o método riso, muito baseado no que eu vi nesses cursos, nesses livros todos que eu tenho lido. Sim. E também na experiência de vida, e eu tenho percebido que as pessoas têm se transformado, tenho tido esse feedback muito legal das pessoas que veem a palestra, que também. Então a ideia é lançar esse livro em breve, né? Lançar o livro sobre o método, eu já estou escrevendo, tá muito legal, tô já orgulhoso dele. Tá orgulhoso dele. Quero ver depois se me conta, claro, né? Por favor, hein? Claro. Você fala em alguns momentos sobre mudar o amanhã. Uhum. Qual o principal desafio das pessoas hoje em relação a isso? Eu acho que as pessoas ficam muito... Eu acho que o medo é uma coisa muito interessante a gente falar, porque, na verdade, o medo de errar, né? Eu acho que é o que muda muito o que vai acontecer amanhã. A partir de todas essas histórias que a gente falou aqui, Sim. E de milhões de outras, né? Que são... quando você encara um pouco de uma forma diferente, sabendo que, se der errado, vai acontecer o quê? Eu acho que essa é a pergunta. E se? Exato. E se der errado? Aprendizado, alguma coisa. No mínimo. O e se marcou. E as histórias mais cabulosas, né, que a gente fala, as mais difíceis são as melhores de contar depois também. Ou seja, no mínimo você vai ter uma ótima história. Eu acho que essa questão de você saber lidar com essa dificuldade hoje e não travar é o que muda o seu amanhã. Isso é assim. E se você entender que o progresso, às vezes, ele é vagaroso, mas se ele for constante, se você cresce esse 1%, se você é 1% melhor que você mesmo, e aí, nesse combo, entra a comparação. Então, eu acho que é um combo, é um pouco mais complexo essa resposta, mas assim, além da gente aceitar as coisas, falar o sim, encarar melhor as coisas, e não se comparar aos outros, a não ser a você mesmo, e eu acho que isso muda o jogo, é a chavinha. E aí eu descobri que talvez seja isso que me faz feliz. Talvez eu tinha que ter entendido esse jogo um tempo atrás, né? Quando eu me joguei para ser intérprete simultâneo, porque é para errar muito. E quando eu fui do inglês para o espanhol, é para errar demais, né? E aí você vai fazer um show com um boneco, que é um negócio, sei lá, diferente. Ele tá aqui o tempo todo. Aí eu tenho que falar, e ele tem que falar, e eu não posso mexer a boca. Oi, e aí, gente? Né? E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que errar, eu tenho que ser criticado, eu tenho que entender, tenho que pegar esse feedback, colocar. Então eu acho que é ser menos dodói, como as pessoas falam, Sim. Mas existe uma técnica para isso, não é só falar, a pessoa fala, eu vou encarar. Então eu acho que o método riso vem com esse intuito, com essa quase pretensão, mas são métodos validados que eu acho que funcionaram na minha vida, que funcionaram das pessoas, não só as próximas, mas das vidas das quais eu estudei, que funcionam mesmo, que a gente vê esse retorno, e hoje tem empresas que já falam, olha, que legal, tô fazendo aquilo, tô fazendo... E é muito legal a gente ver os depoimentos das pessoas quando vêm às palestras, ou
ou que trabalham em alguma empresa que aplicaram esse método para a própria vida, porque parte de você primeiro, né? Sim. Antes de você ser funcionário, você é um ser humano, você tem a sua família, e eu acho que elas são coisas que não são separadas, né? Assim, eu acho que está tudo junto, você é um ser único. Então, a gente tratando bem o ser humano, acho que ele se dá bem em todas as áreas. Acaba repercutindo, é Totalmente, inevitável. totalmente. E até a questão de algumas coisas que esse curso me deu direcionamento, de que felicidade traz, dinheiro traz felicidade, que é uma pergunta que a gente sempre faz. Fala muito, né? E traz, né? Só que não é só isso. Então é muito louco, e é polêmico dizer isso, mas Sim. traz. A gente cresce falando, dinheiro não traz felicidade. Ele sim traz, mas existe um nível de até onde ele traz. Existem estudos disso. Então tem muita... E no método RISO eu estou tendo cuidado de fazer esse estudo e colocar pesquisas muito sérias e validadas. E é engraçado, porque uma vez que a gente entende tudo isso, aplica isso, a gente com certeza tem uma vida mais leve. É isso, eu acho que e se levar menos a sério, como eu diria, né? Qual o propósito do método? O que é que você espera, assim? Eu sei que já tem acontecido isso, mas o que é que você espera que transforme na vida das pessoas? O propósito principal é transformar pressão em leveza. Perfeito. Porque as pessoas deixam que a pressão ela chegue num nível que te trava e que você, ai, meu mundo acabou. Sabe aquele adolescente na escola? Uhum. Ou aquela criança, quando acontece alguma coisa na escola, parece que o mundo vai acabar e tal. Isso acontece com a gente na adulto também, de uma outra Sim. forma. A gente lê isso de uma outra forma. A gente sempre acha que os nossos problemas são piores que os dos outros. Por menores que eles sejam, ou por maiores que eles sejam. E quando a gente entende que não é bem assim, e quando a gente começa a vê-los de uma outra forma, a gente começa a encarar a vida de uma outra forma. E essa leveza, essa pressão que a gente coloca sobre a gente. O que eu falei do caso do SBT, que eu achei, vou ser demitido, e não aconteceu nada disso, pelo contrário, as pessoas gostaram, falaram mais, até hoje as pessoas mandam mensagem, falam, Feliz Natal na Páscoa, sabe, as coisas. Marcou Então, literalmente. marcou muito. E aí entra a comparação, que eu sempre nunca esqueço de falar, porque Caco Barcelos, depois Profissão Repórter, sei lá, Bial no Golfo, no Golfo Pérsico, cobrindo a guerra, o Arley Santana falando Feliz Natal na Páscoa. Então, assim, é uma comparação muito cruel. Aí você vê, eu comecei no CQC junto com o Danilo tá milionário. Então, assim, existem essas comparações que você não pode fazer, que são muito óbvias, mas eu comparo comigo mesmo. Nossa, eu nem sabia falar sem mexer a boca com o boneco. Hoje eu já faço. Já lancei um livro, vou lançar outro. Fiz os cursos, vou entrar agora, vou fazer o curso da pós-graduação lá do Einstein sobre inteligência emocional. Então eu tô muito focado na minha melhora contínua. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? Isso que você falou, eu acho que faz bastante sentido. É você se comparar ao você de ontem. Uhum. E às vezes a gente fala isso, muitas pessoas, não olhe para trás, etc. Mas olhe em alguns momentos só para você entender o quanto você já evoluiu. Claro. Porque às vezes você esquece. Total. Nossa, hoje estou passando isso, todo mundo está vivendo um processo. E tá tudo bem, que é um processo de melhoria contínua. Mas olha para trás, a trajetória que você já percorreu, os nãos e os sims que você entende que faz sentido. Eu brinco assim, Ale, que a nossa vida é como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Hoje a gente não entende as pecinhas, mas daqui a pouco tudo se encaixa. Falou tudo. Encaixa. Tem uma coisa que se chama na psicologia de adaptação hedônica, que é o que acontece. Que o cara ganha na loteria, que era o sonho da vida dele. Ele ganha milhões. Dali um ano, ele não está mais feliz. Porque ele se adaptou. E aí se chama adaptação hedônica. A gente se adapta ao que a gente... E isso acontece tanto por positivo quanto por negativo. E aí, quando você está muito mal, você fala, tudo bem, a vida é assim mesmo e tal. Essa adaptação hedônica a gente precisa fugir. E como a gente foge dela? Com a memória do que a gente galgou. Com a memória do que a gente conseguiu conquistar. Dos passos que a gente deu para chegar aqui. Das conquistas que você teve. Por isso que é legal você ver e ter um mapinha. Aí existem vários exercícios para serem feitos, assim, para que você não se esqueça. Essa memória. É olhar para trás com esse olhar muito positivo do que você já galgou, do que você já andou. Senão a gente entra na medonha adaptação hedônica, que é essa adaptação que você pode ganhar na loteria. E aí você vê grandes artistas deprimidos, você vê grandes pessoas grandes empresários deprimidos, você vê gente com a vida que a gente fala, nossa, esse cara viaja o mundo inteiro, como é que ele tá triste, como é que ele tá depressivo, como é que ele tá deprimido.
Sim. Então, e a gente vai estudando isso, cara, que legal, através da psicologia positiva e também do dia a dia mesmo, da questão real, da vulnerabilidade. Então, existem ferramentas que nos ajudam a sair desse negócio de que, ó dia, ó azar. E ver, até porque tudo é percepção. A forma que você percebe, que você entende, e o conhecimento, ele nos revela coisas diferentes, renova a mente, né? A Bíblia traz isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Você falou de um ponto que eu acho que é bem importante a gente aprofundar um pouco, a questão da pressão. Porque hoje se fala muito de muita coisa, é uma pressão de resultado, Sim. de posicionamento, de etc., de rede social. Como que você traz, baseado na sua experiência e nos métodos, essa leveza, a forma de mudar a percepção como você enxerga uma pressão na vida? Então, uma que a gente falou aqui, que eu acho que é importantíssima, é a questão da comparação. Tá. Porque é ela que mais traz pressão. Que é, né, porque você olha, você vê ali a pessoa, está viajando, está milhões, você está o que eu não, o que ele fez? O que ele, né? E de repente nem é aquilo. E aí, quando a gente entende qual é o nosso papel, e até onde a gente está, e saber reconhecer, então eu acredito, né? E isso é agradecimento, é gratidão. Gratidão mesmo, que eu acho que você falou da Bíblia, que a Bíblia ensina muito isso, né? Em tudo ser gratos, né? Sejam gratos, né? Sejamos gratos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças de fato, assim. Então, existe um dos exercícios é você fazer uma lista de 5 coisas por dia que você é grato. E depois essa lista pode aumentar, 10. E você acha que não tem, mas tem. A gente tem muita coisa. Ter acordado, ter conversado, ter encontrado tal pessoa, ter comido tal coisa. Não precisa ser só coisa grande. Respirar. Falar. E aí você vai achando, eu falo, gente, eu sou muito abençoado. Não tem como eu olhar para trás e falar, gente, não. E aí, esse exercício eu acho maravilhoso, de ir escrevendo coisas pelo qual você é grato, e você vai vendo que essa lista vai aumentando, e dá para escrever 5, 10, 15, 20 coisas por dia para agradecer. E pode ser desde um carro que você ganhou, até o ato de respirar, de você ter, né, ter aberto os olhos quando acordou, quando você ter falado com alguém da sua família, alguém que você ama, ter aconselhado um amigo. Então, são tantas as coisas, né? Estou dando alguns exemplos rasos, mas assim, são tantas as razões para a gente agradecer. E se a gente tem essa questão da gratidão, não tem como a gente não ter uma vida mais leve com menos pressão. Sim. Não tem. Porque a pressão, ela vem por quê? Porque a gente se cobra. Né? Tem essa cobrança, tem a tal da comparação, então muito, eu adoro esse assunto, porque é uma coisa que realmente, agora eu entendi, eu já fazia isso de uma certa forma, mas hoje eu acho que com o método a gente fica mais assertivo, né, e sabe aconselhar melhor os amigos e tal, e as pessoas que precisam disso. Maravilha. Warley, me fala uma coisa, você tem essa parte cômica, você é bem descontraído, mas acredito que, como todo ser humano, tem dias e dias. E hoje é que você não acorda tão bem, tão alegre, tão feliz. Como que você faz nesses dias ruins? Que eu tenho certeza que quem está nos assistindo, que passa por esses momentos, também quer saber. Poxa, e muito se fala, né, até neurociência, que a forma que você começa o seu dia é a forma que tende a acontecer durante todo o dia. Então, assim, isso é muito importante. O que você faz nesses dias ruins? É muito importante. E tem, claro, várias técnicas, né? Sim. Tem essa da respiração, que todo mundo fala, da meditação, mas eu não vou por essa. Eu vou pela disciplina. Porque eu acho que a disciplina é uma coisa que ajuda muito a gente. Tem o Carlos Klein, que é um querido amigo, que ele é personal trainer. E ele fala assim, o segredo para você vir para academia é só vir. É a disciplina. Você não tem que pensar, tenho que ir para academia hoje, eu não vou. Não, 6h30 eu tenho que sair para ir para academia. Se você vai, realiza as coisas. E isso para a vida inteira, para tudo. Então, se você tem o seu hobby diário, né, da matinal, a sua forma de começar amanhã, eu acho que se você consegue, num dia antes, já imaginar, falar, não estou muito legal, aconteceu tal coisa, mas amanhã eu vou para academia. Um exemplo, tá? Eu vou tocar, vou fazer. Eu acho que hobbies é uma coisa também que ajuda muito. Por mais que você seja muito mal, mas, por exemplo, tocar sax é uma coisa que eu vou tocar de qualquer jeito. Seja muito triste, muito feliz, mas eu sempre saio mais leve depois dessa ação. Então, são essas técnicas de você se permitir fazer coisas que são
prazerosas, não quer dizer que você esteja no seu melhor dia, mas elas vão te levar a um nível um pouco maior daí, né, de todos os hormônios lá que a gente já sabe, que são que ajudam a gente a ficar numa mais leve mesmo. Ou seja, manter a disciplina. Manter a disciplina. Acho que a disciplina é uma coisa muito maluca, parece uma coisa que ela é contraintuitiva, porque ela ajuda mesmo, ela te dá mais liberdade. Parece que não, né? Ela te prende, mas acho que ela te dá mais liberdade. Perfeito. Não, a gente vai caminhar aqui para o final, porque passa tão rápido. Teria muitas outras coisas para a gente estar compartilhando aqui. E para a gente fechar, eu quero uma última pergunta. O que o Arley de hoje falaria para o Arley de quando tinha 18 anos, 19 anos? Foi o período que você estava ali supervisionando, etc. O que você falaria para ele? Cara, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Acho que é isso que eu falaria. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A vida vai ser muito mais leve do que você está imaginando. E é isso que eu digo para as pessoas também. Só continua. Só vai. Se mantém no processo que dá tudo certo. Confia no processo, confia. E não deixa essa parte negativa te derrubar, porque a gente só tem duas escolhas, ser positivo ou ser negativo. Eu brinco assim, que sempre dá tudo certo. Sempre. Só tem essa opção, então vai dar certo. E sempre fala que no final vai dar tudo certo. Então não chegou no Fim final é melhor ainda. que o começo, tem tudo isso. Sim. Maravilha. E o Arley, quem quiser conhecer mais o seu método, contratar, trazer você para treinar a equipe de vendas, todo esse cenário, como que as pessoas fazem, rede social? Então, tem no LinkedIn, é o Arley Santana, o Arley com W-A-R-L-E-Y, Santana. Estou no Instagram lá, no Instagram a gente coloca de tudo, até pedaços da palestras lá. O LinkedIn é mais direcionado. Então, ou no LinkedIn ou no Instagram. Em breve agora vou ter o meu podcast, não falei ainda, mas no YouTube. Olha. Que é muito, eu vou falar o nome já. Primeira vez que eu vou falar. Olha, ao vivo aqui, inédito. Chama A Casa do Arley Santana, porque é feito em casa e é que as pessoas venham e se sintam em casa e contem as suas histórias. Que bacana. E quando vai estrear? A gente começa a gravar em fevereiro, deve estrear em abril. Daqui a pouco a gente tem muito projeto. O Elber, tem muito e o projeto com o Elber, hein? O projeto com o Elber Mentoria e todas as coisas. É o criador, né? É o criativo das coisas. É isso. Mas que bom. Quero te agradecer de todo o coração por você ter vindo. Muito obrigada pelo seu transbordo, pelo seu tempo, por ter compartilhado aqui com a gente. Eu tenho certeza que não só para mim, as pessoas que estão em casa também, bolhas são rompidas. Por que eu falo de bolha mental? Porque tudo está na mente. Bolha porque dá para ser rompido, a gente tem autonomia de romper. Maravilhoso. Basta a gente buscar esse conhecimento, aplicar e desfrutar dos resultados. E depois vem outros desafios e tá tudo certo, a vida é assim. E eu que agradeço, foi um prazer imenso. E você sabe, pode contar comigo quando quiser, estaremos aqui. Eu também. Você também? Então, agora eu gostei, fiquei feliz. Obrigada a você de casa que nos acompanhou. Aguardo vocês toda sexta-feira, às 15 horas aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E mandem suas perguntas, interajam, mandem aqui, porque a gente tem outros convidados também excepcionais. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a próxima semana. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.